Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia à mesa. Meu nome é Paulo Júnior, eu trabalho na Comprov. Vou apresentar, então, o trabalho intitulado Desempenho de Proteção de Linha de Transmissão de Ultra Alta Velocidade no Domínio do Tempo frente a diversas situações de contingência. Então, inicialmente, a gente tem que pensar o porquê de ondas viajantes. Então, a gente não pode usar apenas porque está na moda, a gente não pode usar apenas porque estão falando. Então, a gente tem que ver quais são as vantagens, o que a gente tem de bom de ondas viajantes. A gente tem o quê? Melhor precisão na localização de falta, atuação da proteção mais rápida, nós temos melhor performance em linhas híbridas e compensadas, nós temos uma melhor performance em IBR, né, que cada vez mais está sendo inserida através de fontes renováveis no nosso sistema, e uma eliminação de falta mais rápida significa o quê? Maior segurança, maior estabilidade para o nosso sistema elétrico. Então, um pouquinho aqui do que é a onda viajante, né? A onda viajante, quando acontece uma perturbação aqui na nossa linha, ela vai se propagar para ambos os lados através causada por uma diferença de tensão. Essa diferença de tensão vai causar uma corrente, que é a diferença de tensão dividido pela impedância característica da linha, e em cima disso é criada essa forma de onda viajante. Lembrando, então, se existe uma condição de passagem por zero, onde não tem essa diferença de tensão, a gente não vai ter essa nossa onda viajante. Então, como é que se calcula aí aonde que acontece a falta? Então, nós temos aqui no diagrama uma distância m do ponto local, onde a gente tem do outro lado o ponto remoto, e a diferença entre eles, m e L menos m, que é o comprimento total da linha. Então, uma vez que acontece a falta e essa onda se propaga e ela chega a atingir o terminal local, esse tempo é marcado, que é o tempo L1, e também o tempo R1, onde atinge o outro terminal, e de acordo com esses momentos e esses tempos que acontecem, a gente tem a formulação que o M, que é o local da falta, é igual ao L, que é o comprimento inteiro da linha, mais a diferença de tempo que ela atinge cada um dos terminais, vezes a velocidade de propagação, dividido por 2. Ou seja, se a gente tem o local da falta em 50%, exatamente no meio, a gente tem que o tempo para atingir um lado é exatamente o tempo de atingir o outro. Esse parâmetro é 0, 0 vezes a velocidade dá o L sobre 2. Então, mostrando que é exatamente no meio do comprimento daquela nossa linha. E o que acontece para identificar? Então, nós temos as formas de onda viajantes, que vão ser pico. A gente precisa o quê? De uma taxa alta de aquisição. Então, os equipamentos devem trabalhar com uma taxa de aquisição muito alta para a gente conseguir verificar isso. Também através de filtros, para que a gente consiga detectar esses picos, muitas vezes até com derivadas para isso. Então, a gente tem inicialmente duas vertentes para trabalhar com ondas viajantes. Então, nós temos aqui a opção de forma de onda real, através do simulador digital, e também a forma de onda artificial, muitas vezes trabalhando com pulsos capacitivos para simular aquela condição. Mas o que a gente vê aqui nas assinaturas dos sinais, eles não são exatamente iguais. Aqui a gente tem diversas reflexões e etc. Então, trabalhando com as abordagens que se tinha disponível, a gente tem o quê? A abordagem do simulador ou a abordagem do pulso capacitivo, ali uma injeção de pulso. Então, vamos comparar em várias condições, em vários quesitos, cada uma dessas situações. Em questão de fidelidade do sinal, nós temos então com o simulador um sinal real, e já com a injeção de pulso nós temos então uma condição que não acontece exatamente na prática. Ele é um pouco diferente. Então nós temos aqui destacado em verde o que é positivo de um método, e o que em vermelho o que é negativo, aquele método, vamos dizer assim, que ele perde. Então, em relação a nível de injeção, se você trabalha com um simulador em tempo real, muitas vezes você consegue injetar apenas mais ou menos 10 volts de pico, porque ele tem a limitação do conversor dele, que ele gera apenas sinal de baixo nível. Já um simulador de pulso, você consegue já injetar níveis de secundário de corrente de tensão. Um outro ponto relacionado a esse é o teste da entrada do IED. Se você injeta apenas mais ou menos 10 volts de pico, você tem que o quê? Bypassar o circuito de entrada e você não testa ele quanto a essa sensibilidade. Então, é um ponto negativo para o simulador em tempo real.
em relação à injeção de um pulso capacitivo, é um ponto positivo. Em relação à portabilidade, normalmente o simulador ele acaba sendo maior, mais pesado, enquanto a condição de injeção de pulso é mais leve, o que torna o teste de campo mais fácil, mais factível no caso da injeção de pulso. Em relação ao investimento, o investimento mais alto no simulador, e no injetor de pulso você tem um melhor custo-benefício por ser uma opção um pouco mais econômica. No quesito ConTrade, para você trabalhar com ConTrade com o TW, então normalmente o simulador em tempo real ele já vai ter o ConTrade de todo o espectro até MHz, e a condição do simulador de pulso não. O ConTrade ali, ele é um ConTrade de baixa frequência e o pulso é apenas um pulso injetado em cima dele. Isso, para testar a sensibilidade, você não consegue. Então, para você testar a sensibilidade, você precisa o quê? De um simulador para que você injete condições com resistências de falta, por exemplo, maior, para que esse pulso mude e a gente verifique exatamente a partir de quanto já a condição de TW vai captar. O número de reflexões também é um outro ponto. Você tem várias reflexões num simulador, enquanto num gerador de pulso você tem uma condição limitada. Em relação ao modelo da linha, por último aqui para a nossa comparação, nós temos parâmetros distribuídos dependente da frequência, que é o estado da arte no quesito de simulação de linhas de transmissão para estudos de travel waves, e você tem, por exemplo, no caso de uma injeção de pulso capacitivo, baseado apenas no tempo de propagação de onda de viagem, para ver o exato momento que vai descarregar aqueles capacitores para fazer uma simulação. Então a pergunta é, por que não testar utilizando o melhor dos dois métodos? Por que não testar utilizando o melhor dos dois mundos? Foi pensando nisso que a gente tentou unir o útil ao agradável e criamos o CETW, que possui uma simulação de forma de onda real, injeta a nível secundário, você consegue testar as entradas do IED, é um equipamento portátil, leve, possibilita o teste de campo, melhor custo-benefício, já trabalha com ConTrades em alta frequência, em MHz, testa a sensibilidade, trabalha com inúmeras reflexões e trabalha com parâmetros distribuídos dependente da frequência. Então, como é que funciona o nosso método, que é o teorema de superposição? Então, a gente trabalha com o sinal calculado, ele tem aqui a sua alta frequência, ele é decomposto para injetar numa caixa de teste tradicional que trabalha em kHz, e mais o dispositivo de TW, esses sinais são somados e chegando no resultado exatamente igual que foi calculado. Nós temos aqui uma amostra, aqui à esquerda o sinal que foi modelado no software e à direita o sinal que foi aquisitado no osciloscópio, mostrando a sua fidelidade. Um pouquinho do software de modelagem, que é o PSSIMUL. Nós começamos o desenvolvimento do PSSIMUL em 2009, no Comprove. Ele simula transitórios eletromecânicos e também eletromagnéticos. Possui uma interface muito amigável. Ele trabalha com componentes que já estão pré-prontos ali para o usuário. Então, são mais de 400 componentes envolvendo eólicas, solares, máquinas, linhas, etc. Permite a reprodução e aquisição dos sinais simulados através do equipamento de teste. Então, ele já interfaceia para você externar aquilo que você modelou e simulou. Então, você cria suas condições, cria o seu modelo, você consegue externar isso para o mundo real de uma forma analógica, em tensão corrente, ou trabalhando também com a IEC 1850, através do método injetando sample velo ou injetando também condições em GUSE. E trabalha com testes em malha fechada. Aqui um pouquinho da cara dele, a gente tem, no caso aqui, o modelo do sistema elétrico, embaixo a gente tem aqui a nossa condição das formas de ondas que foram criadas para este caso que está sendo mostrado. Aqui um pouquinho também o diagrama de Biot-Lattice, nós vamos falar a seguir com mais detalhes. Então, em relação ao ConTrade, você consegue trabalhar de 3 maneiras diferentes aqui com o software PSSIMUL e a simulação para realizar testes em proteção e localização com ondas viajantes. Você consegue importar um arquivo ConTrade. Importando um arquivo ConTrade, você consegue fazer uma análise Biot-Lattice dessa caso. Então, você pode utilizá-lo para um evento pós-atuação, para fazer uma análise da atuação, se ele atuou de forma correta ou não. Você consegue reproduzir em níveis secundários. Então, se você tem
um equipamento, um IED, que aquisitou em megahertz, e você tem aquela forma de onda com o seu TW, ele te permite o quê? Injetar novamente um arquivo com trade de alta frequência em megahertz. Ou você pode trabalhar de uma outra condição, que é o quê? Exportar o contrade. Então você cria o seu modelo, você cria a sua simulação, e aqui a sua forma de onda você consegue exportar e fazer o quê? Rodar no IED, por exemplo, um playback. Então você importa aquele contrade e pede para o algoritmo do relé rodar e verificar qual é o tempo e qual é o comportamento daquele IED. Então são 3 formas diferentes, 2 na importação e uma na exportação do arquivo contrade. A solução também permite, pessoal, a gente trabalhar com uma geração remota. Então, se você estiver trabalhando numa forma distribuída, você consegue trabalhar com várias malas de teste, injetando em pontos diferentes, e essas malas de teste conversam entre si pela nuvem, possibilitando, então, por exemplo, um teste ali ponto a ponto, você coloca um equipamento de um lado, o outro do outro, e um operador num único PC, ele vai controlar os 2 lados, concentrando assim todo o controle, além do relatório saindo tudo num único local, melhorando então em termos de tempo e homem-hora. Aqui um pouquinho do nosso caso. Então foi colocado então um caso do sistema de potência com classe de 230 kV, os casos variando tipo de falta, localização de falta, ângulo de incidência, etc. Foram realizados 76 cenários e foram repetidos 3 vezes cada um, dando um total de 228 testes. Trabalhamos então utilizando IEDs comerciais, aqui o nosso modelo da linha, modelo do TC, do TP, chegando no IED, aqui nós temos a condição de falta, modelamos as capacitâncias da barra, que são extremamente importantes para a correta simulação e injeção do TW, e do lado de cá também, condições de linhas externas, para fazer também faltas externas. Então, a gente injetou com o equipamento, os TW, fazendo a alta frequência, todos de forma sincronizada, e verificamos ali então os nossos resultados. Aqui são algumas fotos dos ensaios que foram realizados, e aqui um caso detalhado para que a gente possa explicar um pouquinho. Então nós temos aqui do lado esquerdo as formas de onda da subestação 1, nós temos aqui as tensões e as correntes, você vê os detalhes aqui que você tem da alta frequência do TW. Aqui nós temos na subestação 2, em cima tensão e baixa corrente, e aqui nos sinais binários nós já temos aqui o primeiro, que é o início da falta, depois a atuação do TW, depois a atuação da zona 1, a atuação do TW da outra subestação e a atuação da zona 1 da outra subestação. Então a gente comparou as condições da proteção por impedância, 21, comparamos com o TW, comparamos os tempos em relação a isso. Aqui, como eu prometi para vocês, o diagrama Build Lattice, nós temos aqui os parâmetros que a gente já entra, e através do posicionamento dos cursores, a gente já coloca aqui a localização. Nesse caso, era uma linha de 100 km, que a falta está a 35 km de um lado e 65 km do outro, de forma complementar. Então, um pouco dos resultados, para a gente ver, pessoal, esse gráfico aqui está mostrando as faltas fase terra. Aqui a gente tem, no eixo horizontal, o local da falta, e no eixo vertical, o tempo de atuação. Perceba, pessoal, que as linhas roxa e verde, que são a zona 1 na subestação 1 e a zona 1 na subestação 2, elas estão num nível bem acima das atuações de TW, que estão bem próximo aqui do zero, dos tempos de atuação. Então, a gente tem aqui o formato que, a partir do ponto que está mais longe daquela subestação, nós temos, por exemplo, uma condição de uma corrente menor e tudo mais, ele vai aumentar um pouquinho aqui os tempos de distância do 21. Aqui uma outra falta, BC terra, com comportamento bem semelhante, e aqui embaixo os tempos de TW bem baixos. Um minuto. Então já estavam acabando. Aqui a BC, no meio da situação, e a BC. E o que a gente fez então? Vamos fazer uma verificação dessas condições, que é o que? A gente tem um tempo médio aqui da atuação de distância de 13 mili e um tempo médio da atuação de TW de 0,9, não chegou a dar nem 1 milissegundo, onde a gente teve tempos mínimos aqui de TW de 600 micro de um lado, 600 micro do outro lado, onde tivemos também tempos mínimos de 8 mili da proteção 21 e 8 mili da proteção de 21. Então, tivemos atuações aí
de 600 microsegundos, 0,6 milissegundos do tempo da atuação do relé, dessa proteção ultra rápida, aí, mostrando esse avanço da tecnologia. Aqui a gente tirou a parte de impedância para que a gente enxergue melhor no gráfico o tempo de atuação. Então aqui a gente tem os tempos, ó, a gente tem aqui tempos de atuação de 0,7, 0,8, 0,9, 1 milissegundo, de acordo com o tipo de falta, mostrando aqui. Você percebe um ponto que é a propagação da própria onda viajante. Então a gente está falando aqui de 5% e 95%, essa diferença de tempo aqui, que é muito pequena, por exemplo, de 0,8 para 1 milissegundo, deu 0,2, 200 micro, que é o tempo da velocidade. Nós temos a velocidade da luz, que nada é mais rápido que a própria velocidade da luz, então essa diferença de tempo é o tempo dessa forma de onda se propagar no comprimento da própria linha, o que é o mais rápido. Concluindo o nosso último slide, foram feitos então 228 cenários de contingência testados, a maioria dos tempos de atuação foram inferiores a 1 milissegundo, mostrando então termos de localização de falta em TW em termos de metros, de impedância em termos de quilômetro, a importância de testar os IEDs com condições próximas às reais, mostraram então o PSMU através de modelos confiáveis e formas de onda realísticas, e o CETW mostrando então foi uma ferramenta poderosa, injetando a níveis de secundário e com formas de onda em megahertz. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês.